Estamos de volta com Bate-Papo Esportivo aqui na sua TV Horizonte. E agora tem um recado para você, torcedor atleticano, que quer reunir seus amigos para assistir aos Jogos do Galo. E para você que curte um almoço agradável com a sua família, ou que tal marcar um happy hour com os amigos? Puleiro é um bar temático super agradável e descontraído, com gastronomia mineira de primeira, variedade de bebidas, boa música, telões para acompanhar os jogos do Atlético e uma agenda bem variada durante a semana, onde você pode curtir o melhor happy hour de BH. Fique ligado nas promoções e atrações do Puleiro pelas redes sociais. Instagram, @Puleiro. Diversão, boa música e comida boa. Você encontra no Puleiro, na Avenida Francisco Sá, número 76. Tá. Todos os dias tem almoço no Puleiro de 11 às 2h30 da tarde. Prato executivo por apenas R$ 12,90. O prato do dia hoje é carne cozida ou bife de frango com farofa e maionese. O Puleiro fica na Avenida Francisco Sá, número 76, no Prado. Passe lá e confira. Vamos falar agora do Atlético. Rui Costa, diretor de futebol do Atlético, confirmou a contratação do goleiro Wilson. Bom, o Wilson, ele vem realmente, está fazendo exames, já aqui em Belo Horizonte. Nós vimos conversando com ele já há uns 10 dias, em função de fatos muito objetivos, que eu vou compartilhar todos eles com vocês aqui. Wilson, o nosso Wilson, que é daqui, não joga futebol esse ano. Então é importante, o primeiro esclarecimento que eu faço aqui. Eu vi algumas especulações de que o Wilson estaria prestes a começar a treinar, a jogar. Não, o Wilson só estará pronto a jogar futebol ano que vem. O Michael só estará apto a jogar futebol o ano que vem. O Cleiton está sendo convocado e tudo indica, pelas informações que temos, que essas convocações serão uma regra. E o Vitor, respondendo a tua pergunta, vem num processo de transição, de tentativa de voltar em alto nível, já há quase 35 dias. Eu tenho recebido relatos semanais do departamento médico, da preparação de goleiros. E eu quero aproveitar a tua pergunta para dizer que o Vitor é um profissional que é capaz de querer jogar com uma fratura na perna. Então, para deixar bem claro que se dependesse da vontade do Vitor, ele estaria em campo. Mas nós temos que ter respeito pelo atleta, pelo ser humano e pela história que ele tem aqui no clube. O Vitor precisa de tempo para estar em perfeitas condições de praticar a sua atividade profissional, né? Diante desse quadro, em que você tinha 5 goleiros, e você tem hoje, neste momento, praticamente um goleiro, que é um jovem que não fez ainda nenhuma partida pelo Atlético, nós nos vimos na obrigação profissional de trazer um goleiro experiente, que pudesse, da maneira mais rápida possível, nos atender neste momento circunstancial. Tá aí. E aí, Felipe? O Atlético agiu correto depois dessa explicação toda do Rui Costa. No primeiro momento a gente sabe que a maioria da torcida ficou sem entender. Poxa, mas vai gastar dinheiro para trazer um goleiro? Tem categoria de base aí, vários goleiros à disposição. Como é que faz? Aí agora, diante dessa explanação, dessa explicação do Rui Costa, como é que você vê a situação? Eu acredito que foi uma boa contratação, uma oportunidade de mercado que o Atlético precisava para jogar no próximo domingo. O Cleiton sendo convocado para a Seleção Olímpica do Brasil, o Vitor ainda sem condição, o Atlético no próximo domingo não tinha goleiro para entrar em campo. Teria que pegar um goleiro que nem treinando geralmente ele estaria, já chegar e colocar ele num jogo de Campeonato Brasileiro. Então é uma oportunidade que o Atlético aproveita, trazendo o Wilson. O Cleiton vai ser convocado, né, nesses últimos jogos do ano para a Seleção Olímpica com toda certeza. A gente não sabe o tempo de recuperação que o Vitor vai precisar ainda, quando o Vitor vai precisar voltar. Então, o Atlético traz um goleiro experiente, sabe jogar a Série A, experiente em grandes equipes, para uma urgência. Não tem como o Atlético colocar um goleiro que nunca jogou para Campeonato Brasileiro. E o Wilson vem para disputar a posição com o Cleiton. Não vai chegar o Wilson e ser banco, não, porque o Wilson é um bom goleiro, já mostrou sua qualidade no Curitiba, no Vitória. Vem para disputar a posição com o Cleiton e aí vamos aguardar o Vitor. Quem sabe o contrato de empréstimo do Wilson é até o fim do ano. Mas a gente não sabe como é que vai ser a situação do Vitor. Talvez o Atlético já esteja se precavendo também para no futuro próximo ficar... O time precisa de ter pelo menos 3 goleiros. Então o Atlético tem agora o Wilson para jogar nesse restante de temporada. Agora, existe também todo aquele risco que envolve muito dinheiro, que é uma classificação na Sul-Americana, é uma classificação para a Libertadores, é um título que o Atlético está em busca, porque, como o Rui Costa deixou claro aí, Roger, não sabe o prazo de volta do Vitor. Pode ser que volte daqui a 20 dias, daqui a 15, daqui a um mês, 2 meses. Então,
traz um goleiro experiente, até porque o Michael, que seria o segundo goleiro, operou, está fora. O único que está à disposição é o Fernando, que seria o quarto goleiro do Atlético, um menino de 22 anos, mas que nunca jogou uma partida profissional. Correta a situação, mediante a tudo que envolve? Diante das circunstâncias, o Atlético está corretíssimo ao trazer um goleiro muito experiente, até já pensando na própria Sul-Americana que você se referiu, Breno. Um jogo contra o Colón, na Argentina, envolve muita dose de catimba, muita dificuldade extra-campo. Então o Atlético tem que ter jogadores experientes, não pode simplesmente colocar um menino de 22 anos, que é o Fernando, que jamais fez um jogo profissional e nunca foi preparado para isso, né? Porque quando o jogador é preparado para estrear pelo profissional, é uma coisa. Agora, colocá-lo em jogos totalmente difíceis seria muito arriscado para o Atlético, né? Pois é, e aí, mediante isso, teve também aquela... O Wilson se apresenta hoje à tarde lá na Cidade do Galo, já deve treinar. O Rui Costa já disse que o Vitor não joga no jogo de domingo, então o Wilson deve ser o titular. E muito se questionou, Pio, a situação, mas o Wilson tem um salário alto, e aí o Atlético, nessa austeridade, contrata um goleiro com salário alto, e ontem, até conversando com o Rui Costa, ele notificou que o atacante Cleiton está sendo emprestado para o Vasco vai pagar os salários do jogador, ou seja, o Atlético deixa de pagar um salário de um atacante e traz um goleiro para poder pagar o salário do goleiro. É mais ou menos uma balança equilibrando aí a situação financeira, não? Tem que ser inteligente para entender o que pode ser feito para não onerar o caixa do clube. A gente sabe que a maioria das equipes do Brasil passa por uma dificuldade financeira e o Atlético está trocando salários ali. Sai o Cleiton, não vai pagar o Cleiton, mas chega o Wilson e o Atlético mantém aquela regularidade, digamos assim, daquilo que vai ter que pagar para os seus jogadores, né? Dentro do que é a perspectiva de folha salarial. Concordo em relação à chegada do Wilson, precisava contratar. O Vitor está indisponível, o Cleiton está indisponível, por mais que seja por um jogo apenas, né? Mas vai chegar aí daqui a pouco o Atlético tendo decisões. Imagina na Sul-Americana, como o Roger falou, num jogo contra o Colón, se o Cleiton é expulso num jogo, se ele machuca, você vai colocar num jogo de uma magnitude dessa um goleiro que nunca jogou? Não tem como. E o Wilson é um bom goleiro. Vejo o Wilson como um bom goleiro. Ele já mostrou pênalti, isso, né? No Curitiba. Até falei isso aqui na segunda-feira. É um cobrador de pênaltis, né? O Atlético tem aí mais uma possibilidade. Se não me engano, é o quarto goleiro com o maior número de gols, né? Na história dos goleiros que fazem gols do futebol brasileiro. Primeiro, Rogério Ceni, né? Já ex-goleiro. Segundo, o Márcio. O terceiro, não me recordo. E o quarto, o Wilson. Então, assim, é uma boa alternativa para o Atlético, porque não está chegando qualquer goleiro, está chegando um bom goleiro que vai disputar a posição com o Cleiton. Na minha visão, o Cleiton é o titular e o Wilson vai ter que mostrar o trabalho, já que está chegando agora. Vamos dar uma passadinha, então, com a Ana Cláudia, para a gente poder pegar aí a opinião do pessoal de casa. E então, o Carlos Henrique comenta aqui que ele espera que o Wilson seja útil no time do Atlético. Gabriel do Planalto. O Galo se preocupando só com a defesa e esquecendo do ataque que está péssimo. Sem gols fica difícil de chegar a algum lugar. Ô Roger, o Fred Campos quer saber se por acaso estiver disponível o Vitor, o Cleiton e o Wilson, quem você colocaria no time titular do Atlético e por quê? Por toda a história que aconteceu no Atlético nos últimos anos, o Vitor, teoricamente, seria o titular, né? Porque é muita questão de idolatria da torcida. E os outros talvez teriam que buscar o seu espaço. Mas o Cleiton demonstrou, apesar da falha no jogo contra o Corinthians, o Cleiton demonstrou ser um bom goleiro também. E o Wilson vem com a bagagem de que ficou vários anos no Coritiba, ficou anos no Vitória também. Uma carreira bem conservadora, uma carreira bem regular do Wilson, mas o Vitor, na minha opinião, tem que ser o titular. E o Vitor não saiu, ele saiu por lesão, né, Roger? Exatamente. Eu acho que tem um peso nisso, né? Ele ainda representa para o torcedor atleticano, o São Vitor, ainda tem essa imagem, né? E perante o grupo também tem uma importância muito grande, né, Roger? Um dos líderes do grupo e também não cometeu nenhuma falha que colocasse em xeque a titularidade dele, né? Tá aí. E isso aí vai ser uma boa dor de cabeça para o Rodrigo Santana mais para frente. Já estava a gente falando sempre aqui, ó. E quando o Vitor voltar, o Cleiton ou o Vitor, agora você ainda vai ter o Wilson nessa briga aí. Vai ser, até o final do ano ele vai ter... Com certeza. É claro que o Vitor de agora não é aquele Vitor que chegou ao Atlético em 2012, 2013. Até cometeu algumas falhas em alguns jogos e aí começou-se a discutir. Será que está na hora de ter uma sombra para o Vitor? Tá aí, ó. Tem duas agora. Mas a gente não pode
pode esquecer, o Rui Costa disse, ele está sendo tratado com muito Sim. respeito. Imagine quando ele estiver pronto, isso dependendo do tempo, ele vai ter uma volta para ser titular e eles avaliarem se aí sim ele vai ter condição de continuar ou não como É a titular. hierarquia do futebol, igual você disse. A maioria dos treinadores usa justamente essa questão. Ele saiu por lesão. Então, quando ele estiver plenamente recuperado, ele volta, tem uma chance e aí ele vai ter que mostrar o serviço. Hoje em dia, jogar só com nome, a gente sabe que é complicado. Então, ele vai ter a chance, imagino eu, de mostrar o seu trabalho. Com qualidade, permanece. Se não tiver aquele alto nível, não conseguir equilibrar com os jogadores que já estão disponíveis, aí o treinador vai ter que entrar com o seu trabalho e, quem sabe, fazer a troca. Tá aí. Bom, agora eu tenho uma dica para você que precisa fazer fisioterapia, pilates ou melhorar a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crot.com.br. Então, se você estiver precisando de fazer fisioterapia, pilates, procure o CROT. Fica na rua Professor Otávio Coelho de Magalhães, número 111, dentro do Hospital Ortopédico no Mangabeiras. Lá você vai encontrar uma ótima estrutura e será atendido por grandes profissionais que, com certeza, vão mudar a sua vida. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando de Atlético e Cruzeiro.